Olá, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, nós vamos começar mais uma aula sobre a disciplina em bacharelado, a cura interior. Nós vamos falar hoje sobre a glorificação do corpo. Então, o objetivo final na ressurreição ou arrebatamento, quando recebemos um novo corpo semelhante ao de Cristo, depois, de ressurreto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 51 a 52. Vamos fazer uma pequena oração. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesse momento, nos ajudando no entendimento, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Resultados da queda. Olha bem, resultados da queda. Bom, o homem, ele se tornou fugitivo de Deus. Exemplo, Adão, Caim. O homem, ao cair, perdeu a proteção de Deus. Sofreu profundas transformações interiores. Foi tomado por natureza egoísta, rebelde, perversa, maligna. Foi tomado por um coração enganoso. Você acha que se conhece? Você acha que você é altruísta ou egoísta? Sincero ou mentiroso? Humilde ou orgulhoso? Bom ou mal? Seu coração é enganoso. Jeremias, capítulo 17, verso 19, fala sobre coração, interior, ego, o eu. Nós não nos conhecemos. Nosso coração é pior do que parece. Sempre agimos pensando em agradar a nós mesmos, até quando fizemos o bem. Para comprovar, é só sair por aí, alegre e cantando, dirigindo seu carro, e tomar uma fechada quando chegar na esquina. Qual será a reação? Efésios capítulo 4, verso 22, Provérbios capítulo 28, verso 26. Você concorda que não se conhece? Precisamos pedir a Deus que nos mostre como somos terríveis e enganosos. Como salmista, no Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho reto, eterno. Sabemos que há. Deus sabe que há caminho mau. Por isso, Deus precisa nos dar um novo coração. Em Ezequiel, capítulo 36, de 26 e 27, tá bom? Não confiemos em nosso coração. Não confiemos. Deuteronômio capítulo 11, verso 16. Que o nosso coração não nos engane. Provérbios capítulo 4, verso 23. Porque o homem ficou assim. Deus não criou o homem assim. O homem ficou assim em consequência, do pecado. Antes da queda, esse confronto não se manifestava. Deus é santidade. No hebraico, Gadosh aparece 555 vezes na Bíblia. A natureza do homem caída não tem coragem de enfrentar a realidade. E aí surge a religiosidade. Ele não quer mudar, se arrepender, mas usa todo tipo de recurso para tentar apaziguar a Deus. Amuleto, figa, patuá, objetos de sorte, entre outros. O homem quer ser aceito por seus próprios méritos. Religiosidade é o esforço do homem de agradar ou apaziguar a Deus. Então, nós vemos que com um coração imundo assim, o homem não pode agradar a Deus,
por suas próprias forças. Por isso, é necessário nascer de novo. Deus faz um transplante, tira o coração velho de pedra e nos dá um coração novo de carne. Só Ele pode fazer esse transplante. Ele é quem nos capacita a agradá-lo. Mecanismos da defesa da velha natureza. O que nós usamos para nos defender da velha natureza? Para não ter que enfrentar a verdade, essa natureza caída, constrói certos mecanismos de defesa para se proteger contra a ansiedade e o medo. Isso não muda a realidade das coisas, apenas modifica o modo de olhar os fatos. Nos protegemos e enganamos a nós mesmos a fim de que não tenhamos que mudar. O homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi tomado por um espírito de mentira que precisa ser destruído pela verdade de Deus. 1 João, capítulo 1, verso 2 e 4. Alguns mecanismos de defesa. Negação. Negamos algo, mentimos a respeito, não queremos olhar para o problema, nem discutir a respeito, nem admitimos que temos mágoas ou ressentimentos. Escondemos, camuflamos. Exemplo, um reflexo disso é a irritação. Construímos muralhas em volta de nossos sentimentos para que ninguém descubra nossos fracassos. Fachada. Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Racionalização. Versos 6 a 8. Não é tão direto como a negação. Não é uma mentira direta. É mais sofisticado. Tentamos dar razões que justificam o nosso comportamento. Achamos justificativas para tudo. Se você não tivesse começado, exemplo, Saul, em 1 Samuel, capítulo 13, de verso de 8 a 13. 1 Samuel 15. Há duas razões para tudo que fazemos. Uma boa razão é a verdadeira. Nós não enganamos os outros, mas a nós mesmos. Viu? Projeção, verso 10. É o pior de todos. Avançamos um pouco mais no engano. Culpamos os outros pelos nossos problemas. Projetamos nos outros os nossos defeitos. Dizemos que o problema é deles. Finalmente culpamos a Deus. Transferimos os nossos problemas para alguém. Achamos um bode expiatório. Exemplo, Adão e Eva. Embora a mentira tivesse partido de nós, acabamos por afirmar que foi Deus quem disse. Não sou mentiroso, mas é Ele. Fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para andar com Deus, precisamos aprender a andar na verdade. 3 de João, verso 3. Sentimos-nos confusos por não conseguir determinar a causa dos nossos conflitos e sentimentos, tais como medo, mágoa, ira, culpa, vergonha, ansiedade, entre outros. Isso nos faz sentir mais culpada ainda. Não conseguimos ter um relacionamento sadio e específico com Deus. Ficamos como que em um nevoeiro. Precisamos descobrir qual o ponto da necessidade específica. Perceber qual é o verdadeiro problema, a fim de tratarmos com ele. Não podemos confessar a Deus o que não reconhecemos para nós mesmos. Fazemos confissões generalizadas, damos e recebemos perdão também de maneira generalizada e acabamos tendo um relacionamento nebuloso, indistinto, generalizado com Deus, que é a raiz dos problemas.
A raiz do problema. A raiz do problema é esse, que nós não podemos confessar a Deus o que não reconhecemos em nós mesmos, porque o princípio do arrependimento ele está no reconhecimento. Se você não reconhece, então essa é a raiz do problema, tá bom? O reconhecimento. Vamos lá. Temos que dar nomes aos bois, verdades e mentiras. A única maneira de destruir as mentiras é enfrentar a verdade. A única maneira de destruir a mentira é enfrentar a verdade. Não há cura enquanto não enfrentarmos a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. João 14, verso 16 e 17 e verso 16 a 13. Espírito Santo, Espírito da verdade. João capítulo 8, verso 44. Toda mentira procede de Satanás, pai da mentira. Pior pecado, pois encobre os pecados. Viu? O Espírito Santo que habita em cada um de nós nos conduzirá a toda a verdade. Castelo de mentiras. Quantas pessoas dariam tudo para romper com seu castelo de mentiras que foram construídas em volta de si mesmo? Ficaram aprisionadas nas malhas da mentira e de espíritos enganadores e não sabem como sair. Seu estado é de angústia e desespero. Passam a acreditar em suas próprias mentiras. O pecado sempre começa com uma mentira, uma fortaleza de rejeição, um complexo. Se você não for honesto, não enfrentar a verdade, tratar com a raiz do problema, você vai buscar mecanismos para esconder seu problema ou formas de escapismo, como drogas, álcool, sexo, entre outras coisas. A obra de Deus começa no meu espírito, novo nascimento. O Senhor perdoa os meus pecados, mas os pecados causaram marcas nas áreas da minha alma. O Senhor arrancou as ervas daninhas do pecado, mas ficaram os buracos que agora Ele vai encher com a sua graça. Deus nos livra do pecado, mas não das consequências da vida do pecado. Mas o alvo é Deus, para nos dar salvação plena. Isaías capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, salvou-nos do pecado, cura espiritual. O castigo que nos traz a paz interior, cura da alma. Pelas suas pisaduras fomos sarados, cura física. Então, nós vamos parar esse por aqui e vai vir a seguir logo uma outra aula que vai falar sobre como obter a cura interior, tá bom? Como obter a cura interior. Então, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Amém? Fica com Jesus.